O que acontece se você parar de comer açúcar durante 14 dias? Tá? Esse vídeo é para pessoas que querem emagrecer, tem um fígado gorduroso, tem dores nas articulações, tá? E comem a todo momento. Tá? Antes de mais nada, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, compartilha nos grupos do WhatsApp e ativa o sininho, tá bom? E se o vídeo for relevante para você, compartilhe nos grupos do WhatsApp, isso vai ajudar bastante ao nosso crescimento do nosso canal aqui, que a gente está produzindo vídeos todas as semanas, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, tá? O que acontece no nosso corpo se a gente para de comer açúcares durante 14 dias? Eu quero lembrar aqui que tudo que é açúcar transforma em glicose na nossa corrente sanguínea. Então isso inclui os carboidratos também, certo? E a nossa ideia aqui é mostrar para vocês a gente utilizar a gordura como fonte de energia. Quanto tempo demora para a gente utilizar a gordura como fonte de energia? De 3 a 4 dias, tá? Para evitar os sintomas aí, que vai sentir um mau humor e tal e coisa. Então adicione potássio ou um sal na água, ou até mesmo vitamina do complexo B aí, que vai amenizar os efeitos colaterais dessa transição, tá bom? Então qual é o primeiro benefício de ficar 14 dias sem consumir açúcares e carboidratos, tá? Vai diminuir o teu apetite, tá? Por quê? Porque toda vez que tu come um carboidrato, você estimula a insulina. Estimulando a insulina guarda aquela glicose, aquele açúcar para dentro da célula. Esse ciclo é bem curto, de 2 a 3 horas. Então, de 2 a 3 horas você vai ter mais fome. Então, se você parar de consumir açúcares, você vai ficar mais tempo saciado. Então, ele vai diminuir o apetite, principalmente do açúcar. Ponto número 2, menos fome, justamente pelo ciclo que eu falei, tá? Além disso, a insulina não só joga glicose para dentro da célula, mas ela joga os minerais, as vitaminas, tá? Então, quem tem a resistência insulínica aí devido ao excesso de carboidratos e açúcares é uma pessoa desnutrida, tá bom? E o açúcar faz com que a gente tenha fome o tempo todo. Então a gente vai ficar menos apetite de açúcar, menos fome, tá? Terceiro ponto, menos fadiga, especialmente depois de comer as refeições, tá? Então, se você cortar os carboidratos e o açúcar, vai ter menos fadiga, vai almoçar, não vai dar aquela leseira, não vai ficar de mau humor, tá? Porque essa oscilação da glicose e da insulina deixa você de mau humor, principalmente as mulheres na TPM aí, tá? Então, essas coisas, tudo isso vai favorecendo aí. Quarto ponto, a perda do excesso de água e a gordura. Na primeira semana aí você consegue reduzir de 3 a 6 quilos, dependendo da pessoa, tá? Deixando os açúcares e os carboidratos de lado. Geralmente pode acontecer uma variação, isso varia de cada pessoa, mas você diminui por causa da glicose. A glicose no músculo, o glicogênio muscular, ele precisa de água para ser armazenado ali, então você perde mais de água e começa a perder gordura. E aos poucos você começa a perder esse excesso aí de peso. Então funciona muito bem, principalmente no início. Um quinto benefício, melhora a função cognitiva, tá? Porque o nosso corpo prefere gordura do que glicose. Glicose gera os picos de insulina e isso deixa a montanha russa do mau humor, né? Comeu, tá feliz, baixou a glicose, tá triste, comeu, tá feliz, baixou a glicose, tá triste. Então por isso que essa montanha russa aí está diretamente ligado à glicose, à insulina. Então quando a gente come mais gorduras e menos carboidratos e açúcares, o nosso humor fica mais retilíneo, então a gente consegue ter mais concentração, mais foco e menos mau humor.
tá? Sexto benefício, pele. Principalmente as mulheres, uma pele mais bonita, tá? Ela brilha, menos acne, tá? Menos espinha, menos cravo, porque aumenta os hormônios femininos ruins aí aumentam, e isso gera problemas na pele, vai diminuir esses hormônios, aumenta a progesterona, a gordura aumenta a progesterona, aumenta a testosterona no homem, então faz com que você fique com a pele mais bonita, tá? E na mulher também aumenta a testosterona. O excesso de açúcar faz baixar os hormônios bons e aumenta os hormônios ruins, certo? Sétimo benefício, diminuir as rigidez, teu corpo fica mais flexível, as articulações doem menos, principalmente que tem doença autoimune aí, você tem menos dores, principalmente nas articulações. Tem clientes meus assim que foi como tirar com a mão as inflamações, tá? E a partir do momento que eles voltam a introduzir o açúcar e o excesso de carboidrato, as pessoas ficam com dor, porque o açúcar é inflamatório, gente. Gordura desinflama, açúcar inflama. Então, menos dor, quer tratar, quer o melhor remédio para dor, diminui corte os açúcares, consuma mais gordura. Outros benefícios aí ao parar de comer açúcar. Quando a gente para de comer açúcar, o nosso corpo se obriga a usar a gordura como fonte de energia. Então ele produz essas enzimas de fazer digestão de proteínas, enzimas para digestão de gordura. Então tudo isso favorece. Não dá para ficar no meio termo. Então a gente corta os açúcares e carboidratos e o nosso corpo começa a produzir enzimas para fazer digestão. No começo pode ser um pouco mais difícil, mas ao longo, no decorrer dos dias, aí isso vai facilitando. Diminui a inflamação das artérias, o açúcar que é o responsável por essa inflamação, porque ele acaba riscando ali a parte interna das artérias, certo? Então isso vai gerando inflamação, gera arteriosclerose. E não é a gordura responsável por isso, mas sim os açúcares que são responsáveis por isso, problemas cardíacos. Aumenta a produção de células cerebrais com os corpos cetônicos. O açúcar inflama e diminui essa produção de células cerebrais, tá? Então vai melhorar a tua cognição, vai aumentar o teu foco. Por isso que pessoas fazem dieta cetogênica e jejum têm um foco maior, tá? Limpa o fígado gorduroso. O fígado nada mais é do que excesso de carboidrato, excesso de açúcar, tá? Aí o fígado transforma em triglicerídeos, não tem mais onde colocar, tá? Aí é obrigado a armazenar no fígado e isso vai gerando vários problemas. O teu corpo fica cada dia mais intoxicado, mais cansado, com mais dores articulares, tá? Existe esteatose hepática não alcoólica devido ao excesso de carboidrato. Isso não ocorre com a proteína e sim com carboidratos e açúcares. Melhora a função renal, tá? Não é uma pessoa que come carne que tem má função renal, sim o diabético, pelo excesso de carboidratos e açúcar, tá? Então fique bem claro isso para vocês. Todo diabético ele tem que se preocupar já com o rim, pelo excesso de glicose, pelo excesso de açúcar e não é pelo excesso de consumo de proteínas, tá bom? Então fique bem claro, a gente tem que questionar mais as coisas. De modo geral, esses são os benefícios de 14 dias ou mais, né? De ficar sem açúcar. Então eu super recomendo aí, vocês que querem emagrecer, diminuir as dores, prevenir doenças no fígado, prevenir doenças renais, desinflamar o corpo, deixar o açúcar de lado e os carboidratos por um tempo e se avaliar. Claro que a gente tem sempre um momento de transição que pode ter um cansaço, uma compulsão, uma ansiedade, mas logo passa, tá? O importante é persistir. Então, se você gostou do vídeo, inscreve no canal aí, deixa o seu like, compartilha para mais pessoas aí, deixar o açúcar, principalmente o açúcar refinado, tá? Certo? Faça esse experimento por uns dias, depois inclua carboidratos complexos, batata, inhame,
aipim, os carboidratos bons, assim. Evite os grãos de qualquer jeito, os grãos são inflamatórios. E compartilha para essas pessoas essa informação, ela tem sua grande valia e a causa dos seus problemas pode estar na alimentação, na maioria das vezes está, tá? Então siga esse canal, deixa o seu like, ativa o sininho, siga as nossas redes sociais e até o próximo vídeo, gente. Valeu!